pessoal. Eu não estou falando de curar uma doença específica, de curar um mal específico em nós. Quando a gente trata aqui de cura, a palavra cura, que ela tem a ver com o espírito imortal. Tá? Então, a cura aqui tem mais relação com o progresso do espírito do que com a cura do corpo. Tá? Vou explicar a vocês o porquê. Tá? Quando nós progredimos, quando nós deixamos as nossas mazelas para trás, quando nós nos melhoramos moral e intelectualmente, isso afeta o nosso corpo perispiritual. O nosso corpo perispiritual, estando vibrando em uma esfera superior àquela que nós estávamos anteriormente, ele deixa de ser atingido por determinados tipos de sofrimento, porque você já superou. Tá? Vou dar um exemplo prático para vocês. É como um aluno na escola. Tá? Então, na 8ª série lá, ele vai aprender determinadas matérias. Vai fazer as provas, vai tirar a sua nota, e no final do ano ele vai descobrir se ele passou ou não de ano, não é? Quando ele passa de ano, este aluno, não que ele não vá utilizar aquele conhecimento, mas ele não vai ser cobrado da mesma forma que era cobrado na classe anterior. Tá? Vai ser cobrado de uma maneira diferente, vai fazer parte, aquele conhecimento já faz parte do arcabouço intelectual daquele aluno, então ele vai ser somado a outros tipos de conhecimento. E assim também é com o espírito, tá, pessoal? Então não adianta nós virmos à casa do caminho buscando a cura, ou em qualquer casa. Tá? Jesus ensinou isso para a gente há 2000 anos atrás, quando ele disse: vá e não peques mais. Então, quando Jesus diz para você ir e não pecar mais, ele está nos mostrando a relação intrínseca que existe entre o pecado e a doença do corpo. Tá? Só que antes dessa doença se materializar no corpo da pessoa, ela já estava impregnada em seu perispírito. Tá? Lembrando que o corpo é apenas uma válvula de escape do seu corpo espiritual. Então, se uma doença se manifesta no seu corpo físico, o seu corpo perispiritual já estava doente muito antes, às vezes até antes mesmo de você renascer aqui, neste corpo que você tem hoje. E essa enfermidade espiritual, ela pode perdurar por várias e várias encarnações, e ela pode sim refletir no corpo físico de diversas formas, tá certo? Então não adianta você tratar o efeito da coisa, você tem que tratar a causa. Vou dar um exemplo para vocês prático. Imagine que do lado da sua casa lá tem uma indústria qualquer que ela emite alguns poluentes, e aquilo te causa uma dor de cabeça terrível. E aí você vai lá e toma um remédio. Quando você toma um remédio, você está tratando o efeito, mas a causa é a emissão daqueles gases. Então somente quando você parar de respirar aqueles gases, você vai parar de ter dor de cabeça. Tá? Então, se a gente vem na Casa do Caminho, ou qualquer outro centro espírita, ou qualquer centro religioso, em busca de determinada cura, só focando ali em resolver aquele problema que você está tendo, ele pode até ser resolvido naquele instante, mas ele vai voltar, porque você está tratando apenas o efeito, você não está tratando a causa, e essa causa, pessoal, ela reside em nós, tá certo? E se nós não nos melhorarmos moralmente, o que vai acontecer? Vai voltar de novo. Eu estou sendo vítima de obsessão. Primeiro que vítima de obsessão é uma coisa muito forte, né? Vítima, será que você é mesmo a vítima da situação? E segundo, você só atrai aqueles que pensam como você. Então não adianta também você vir ao centro espírita ou qualquer centro religioso em busca de afastar aqueles irmãozinhos malfeitores que estão atentando contra a sua vida, estão te prejudicando. Enquanto que na realidade, quem nos chama somos nós mesmos. Quando que eles pararão de vir em nós? Quando que eles pararão de nos prejudicar? Quando nós nos melhorarmos moralmente. Você não fornecer o campo de atuação para eles, eles simplesmente vão se retirar ali daquele local, tá certo? E aqui a gente poderia ficar falando de N situações, tá? Que hoje nós vamos estudar, tanto no Evangelho como no livro Nosso Lar, lá no finalzinho do capítulo, nós vamos tratar de novo deste tema aqui. Vamos dar seguimento aqui à leitura.
Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. E quando ele fala passadas faltas, pessoal, não tem a ver com faltas de outras, somente faltas de outras vidas, tá? Faltas dessa vida mesmo. Vamos dar um exemplo aqui banal para a gente entender. Eu fumei durante 40 anos. E depois de 40 anos eu adquiri um câncer de pulmão. Estou sofrendo o quê? Pelas minhas faltas passadas. Eu fumei durante 40 anos. Então o câncer de pulmão é a consequência do meu vício. Tá certo? Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Tá? Então a resignação, ela é sempre a chave, é uma das chaves para a cura do espírito. Por quê? Porque se você está passando por um momento de dificuldade, e aquele momento de dificuldade está te causando revolta, você fica impossibilitado de enxergar a pedagogia dentro da cura que você está passando. Tá? Então a doença, a dor, ela tem uma importância muito grande em voltar o espírito para o trilho correto, para o caminho correto. Tá? É uma medida de contenção da lei divina, tá? Que é utilizada para o nosso benefício, para que a gente volte para o caminho correto e não continue a trilhar o caminho que iria nos levar a dores ainda piores. Tá certo? Então a resignação, ela tem essa importância fundamental de que? De eu entender que aquilo que eu estou passando é necessário. Eu não sei o motivo, às vezes você sabe, tá? Como eu dei o exemplo do fumante. Mas quando você não sabe o motivo, você não consegue compreender, não há resposta na atual existência. Por isso que o capítulo ele é composto de causas atuais e causas anteriores às aflições, dos itens anteriores, tá? Justamente para que a gente possa compreender isso. Então, quando eu me resigno, eu estou mostrando que eu confio em Deus. Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, o motivo disso está acontecendo, mas eu sei que é necessário. Por que é necessário? Porque se Deus existe, Ele é infinitamente justo e bom, Ele não dá nada para as pessoas que elas não mereçam. Tá? Então tudo dentro do universo, tudo que acontece tem um respaldo da lei divina, um respaldo da justiça divina em toda a sua perfeição. Tá certo? Então o fato de eu não identificar a causa não quer dizer que eu não mereça, tá certo? E lembrando, pessoal, que ninguém está fazendo apologia ao sofrimento, tá? Nós estamos mostrando a importância do sofrimento. Até mesmo dentro da ciência, a dor, que é uma das características, né, do sofrimento, é uma dos conceitos dentro do sofrimento. A dor faz parte, a dor física mesmo. Tá? A dor física, ela é de fundamental importância para a nossa existência corporal. Tá? Se nós não sentíssemos dor, a gente não viveria basicamente tempo nenhum aqui na Terra. A dor é a nossa irmã, é a nossa fiel companheira. Quando você sente dor, ela está te mostrando que há algo errado com você. E aí você vai buscar o quê? Ajuda, remediar aquela dor. Agora imagina se você não sentisse dor. Existe uma doença que as pessoas não sentem dor alguma, elas não sentem absolutamente nada, tá? E elas não vivem muito, tá? Vamos dar um exemplo aqui básico. Imagina você sentado aí nessa cadeira e você começa a sentir uma dor na sua perna. Você prendeu a sua circulação, o seu corpo te mostra, através da dor, que tem alguma coisa errada. Aí o que você faz? Você se movimenta, você ajusta o seu corpo, e aí naquele ajuste que você faz o seu corpo, a sua circulação volta ao normal. Se você não sentisse esse incômodo, você ia permanecer ali horas e horas, podendo causar ali uma trombose, um coágulo, uma gangrena, enfim, podendo causar ali um efeito diverso que poderia prejudicar a sua saúde. Tá? Então a dor, em todos os setores da vida, ela é fundamental, até para que o seu corpo não se destrua antes da hora, tá certo? Então a dor, ela tem fundamentação também de conservação do nosso corpo. E em matéria espiritual é mais importante ainda. Ela nos mostra o caminho correto. Então, me desviei,
A dor vem e mostra, olha, não é legal você fazer isso. E aí você volta. Certo? O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Então, quem seria o credor? O credor é Deus. Tá? Então Deus é tão bom, Ele é tão bom, que além dele parcelar as nossas dívidas, Ele ainda reduz drasticamente a quantia que nós deveríamos pagar se nós tivéssemos que pagar a totalidade da nossa falta. Tá certo? E agora tem que ficar uma coisa bem clara, viu, pessoal? Foi claro aqui também. Se você se obstinar no erro, aí sim você vai pagar até o último centavo. Tá? Então, quando você se arrepende, você busca um caminho melhor, você se esforça por atingir, por alcançar uma bem-aventurança, quando você se esforça por melhorar-se moralmente e intelectualmente, Deus, em sua infinita sabedoria, atenua as suas faltas, tá? E aí isso volta lá para a passagem evangélica, onde Jesus diz que o amor cobre a multidão de pecados, tá certo? Então, quando nós erramos, nós temos a possibilidade, através do bem, através das coisas boas que nós praticamos, seja aqui no mundo físico ou lá no plano espiritual, de atenuarmos as nossas faltas anteriores, tá certo? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Então, quantos de nós, e aqui é até um alerta para nós mesmos, quantos de nós encarnamos várias e várias vezes, cumprimos ali aquilo que nós tínhamos que fazer, seja um débito com um espírito qualquer, seja com vários espíritos, nos comprometemos, fazemos a coisa certa, mas do lado de lá, em outras questões que se nos apresentam na vida, nós erramos. Então eu saldo uma dívida e contraio outra. Tá? Saldo uma dívida e contraio outra. É igual uma instituição financeira. Você vai lá, pega um dinheiro emprestado, aí você não tem para pagar, aí você pega uma soma em outra instituição para pagar essa dívida. Você fica livre dessa, mas você adquiriu outra. Tá? Então é isso que ele está falando aqui, para que a gente tenha atenção em todos os setores da nossa existência, tá? Seja no casamento, seja na vida de sociedade, seja no nosso trabalho, seja no campo religioso, tá? Que a gente tenha atenção, que a gente observe os mandamentos divinos, que a gente observe os ensinamentos evangélicos, que nós temos uma ferramenta poderosíssima que é o Espiritismo, para iluminar ainda mais o nosso caminho, nos mostrando a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências, nos mostrando que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos, seja por o lado positivo ou por o lado negativo, né? Então o Espiritismo ele tem uma função importantíssima de solidificar a fé humana, porque a nossa fé ela já vem sendo construída ao longo de milhares e milhares de anos, em diversas escolas religiosas, ao longo dos séculos. Você já viveu lá no Egito, já viveu no Oriente, já viveu no Ocidente, já foi islâmico, já foi cristão, já foi budista, hinduísta. Então, nas diversas escolas que nós frequentamos como espíritos imortais, nós viemos aí aos pouquinhos solidificando a nossa fé. E o Espiritismo vem fundamental, ou seja, ele vem solidificar ainda mais essa rocha que nós viemos construindo ao longo dos milênios. Tá? Então essa ferramenta que nós temos em mãos, ela deve ser usada ao nosso favor,
Muitas vezes o que a gente vê nos centros espíritas é as pessoas recorrendo ao espiritismo apenas no momento de desespero. E esquecem que o espiritismo ele não é só para ajudar no momento de desespero. Ele é para nos guiar pelas trevas do caminho da nossa vida aqui na Terra, iluminar o nosso caminho, para que a gente tome resoluções melhores, para que a gente não volte a errar como a gente estava errando anteriormente, fazendo com que a gente viesse parar aqui pela dor, mas que depois que a gente receber o refrigério, a ajuda, o consolo, que a gente possa se movimentar de forma consciente em favor do nosso progresso espiritual, em favor da nossa moralização. Porque a função do espiritismo, pessoal, é uma só. Não sou eu que estou falando, é o próprio Kardec, é de moralizar os homens. Muitas pessoas vêm ao centro espírita buscando fenômenos, materializações, conversar com o espírito, saber notícia de fulano, de ciclano, buscar uma cura, entre aspas, que muitas vezes nós não merecemos, ou também nós não podemos passar por ela, porque a dor ela é necessária na nossa vida, por N motivos que nós não sabemos, e as pessoas não têm essa compreensão. Elas querem fazer um balcão de troca. Olha, eu dou isso, você me dá isso, Deus. Os velhos hábitos do passado, das várias religiões que nós passamos, enraizados no nosso espírito, a gente continua com as mesmas manias, achando que se a gente fizer determinados rituais, nós vamos alcançar determinado benefício. Esquece que o único ritual verdadeiro é o da reforma íntima. É o único. É o único que vai promover a cura, que vai melhorar a sua existência. É o único caminho. Não existe outro remédio, gente. Não adianta falar, eu vou no fulano, eu vou no ciclano, eu vou no beltrano. Jesus já contou isso há 2000 anos atrás. Vá e não peques mais. O não peques mais é o quê? Faça sua reforma íntima. Quem peca é só quem está com nível moral abaixo. Se eu faço a minha reforma íntima, se eu promovo essa reforma, se eu começo a promovê-la, a tendência é que eu erre menos, que eu peque menos, que eu atente menos contra as leis divinas. Agora, se eu não faço essa reforma íntima, a dor vai se fazer presente na minha existência. Ela vai se fazer presente. Não há solução para isso, porque ela vai se fazer necessária para, esse caminho que você está tomando, não está bom. Então, se eu me melhoro moralmente, vou dar um exemplo para vocês. Sou casado. Se eu não tenho o intelecto e o moral desenvolvido para controlar o meu lado animal e vou lá e sou infiel em relação à minha esposa, mesmo a pessoa sendo espírita, ela tem lá todas as ferramentas na mão dela, todas as explicações, mesmo assim ela insiste no erro. Pessoal, tem solução. A dor vai visitar esse espírito, seja nesta vida, seja na próxima. Não há solução para isso. Então, quando Jesus diz vai, não peques mais, vai e melhore moralmente, vai e se transforme em uma pessoa melhor, que aí automaticamente sua dor vai passar. Quantos cegos Jesus curou e voltaram com a cegueira depois? Vários. Por quê? Porque eles voltavam ao erro. O benefício foi concedido, e aquele benefício foi utilizado para quê? Para errar. Jesus também falou, olha, se sua mão for motivo de escândalo, é melhor você entrar na vida eterna sem as mãos do que com elas. Então, se minhas pernas foram motivo de escândalo numa existência passada, é melhor nascer sem elas numa próxima existência do que elas voltarem a ser motivo de escândalo. E isso acontece. Não porque Jesus disse, sempre faz parte da mecânica da lei. Há vários relatos em livros espíritas que nos mostram que pessoas que cometeram crimes, esses crimes comuns, de roubo, furto, assalto, latrocínio, muitos deles reencarnam paraplégicos, tetraplégicos. Então é uma contenção. Por quê? Porque aquele espírito, ele tem a tendência para o crime. Já foi dado várias chances para ele. N chances. E chega um ponto que a lei tem que conter aquele espírito, senão ele vai voltar de novo para o mesmo caminho. Então ele vem tetraplégico, paraplégico, porque aí ele não vai conseguir cometer o crime. E mesmo assim tem uns ainda que, apesar de tudo isso, ainda conseguem voltar para a cena do crime.
para vocês perceberem que quando ele diz que se você for resignado, se você se transformar em uma pessoa melhor, se você executar a reforma íntima, o credor, que é Deus, vai te cobrar uma parcela bem pequenininha. Agora, se você continuar obstinado no erro, errando, aí você vai pagar até o último centavo. Até o último centavo você vai pagar. Tá certo? Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição, tá? Então olha só, não é nenhuma falta, pessoal, que escapa ao olhar divino. Por que não escapa? Por que nenhuma falta escapa ao olhar divino? Porque Deus é onipresente, tá? O que significa isso? Ele está em toda parte, Ele está em todas as criaturas, Ele está em cada átomo da criação, tá? Então a lei divina abrange a todos nós, abrange a cada criatura no universo e cada acontecimento, obviamente, tá? Não escapam aos olhares divinos. Então, se determinada falta para a lei humana ela não tem importância nenhuma, aos olhos de Deus, às vezes ela é muito pior do que uma falta. Tem algumas consequências, mas ninguém vai preso. Agora, aos olhos de Deus, é uma falta gravíssima, né? De terríveis consequências. Lembrando que toda dor, todo sofrimento que a gente planta no coração alheio, nós somos eternamente responsáveis por ele, né? E eu vou colher tudo aquilo que vier daquela semeadura que eu fiz no coração do outro, tá certo? Você é corresponsável por aquilo que eu fiz e aquilo que eu causei, tá bom? Logo, se murmurarmos nas aflições, ou seja, se reclamarmos, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Então, pessoal, qual é o fruto que nós devemos colher do sofrimento? Eu não dei o exemplo da dor para vocês? A dor física, ela tem um fruto benéfico para nós, que é a conservação do nosso corpo físico. Então, nós sentimos dor para avisar que há algo errado no nosso corpo. Aí, a partir desse algo errado, nós identificamos e nós tratamos este mal. Tá certo? Então, quando ele diz aqui que se nós não nos resignarmos, nós contraímos outra dívida, porque nós não estamos colhendo o fruto do nosso sofrimento, o que ele está mostrando aqui? Que você não aprendeu nada. Você errou, você veio, passou por um sofrimento proporcional ao seu erro e você se revoltou. Você continua reclamando, você continua não reconhecendo o seu erro, ou seja, você não aprendeu. É como uma criança que comete um erro, o pai vai lá e corrige. Aí ela volta e faz de novo. Aí você vai lá e corrige. À medida que a criança vai repetindo o erro, o que vai acontecendo com o castigo dela? Vai aumentando, vai tomando outra proporção. Então, da mesma forma que você age com o seu filho, Deus age conosco também. Então, à medida que nós vamos insistindo no erro, nós vamos nos tornando obstinados no erro, Deus vai aumentando a soma de sofrimento, para que a gente desgoste do mal que há em nós. Tá? Lá no final do Livro dos Espíritos tem uma carta de Paulo que ele fala isso, que a dor, ela tem a importância da dor é fazer com que o agente do mal desgoste do mal que há nele. Tá? Então, quando nós sofremos, aquilo faz com que a gente desgoste do mal que há em nós. Tá bom? Então, quando você se revolta, você fica cego para identificar o motivo do seu sofrimento. Tá bom? Mas Luan, o sofrimento veio de outra existência. Daí a função do Espiritismo, te explicar as causas anteriores às aflições. Tá? Não é porque você não sabe que você tem o direito de se revoltar. O fumante que adquire um câncer de pulmão, esse não pode reclamar de jeito nenhum, né, gente? Poxa, eu fumei, vou reclamar do quê? Vou reclamar do quê? A culpa é minha. Vou reclamar de Deus? Não faz nenhum sentido.
Agora, porque nós reencarnamos, passamos pelo esquecimento, não quer dizer que a gente tem o direito de se revoltar. O Espiritismo, por isso que o Espiritismo chama o Consolador Prometido, porque ele nos mostra a lei das múltiplas existências e da reencarnação. Ora, se Deus é justo e eu estou sofrendo, mas não consigo identificar no meu passado a causa desse sofrimento, deve ser porque está localizado em outra existência. Mas eu, acreditando em Deus, confiando em sua justiça e que ela é perfeita, esse sofrimento é proporcional a algum mal que eu pratiquei. Tá? E nesse intervalo, eu não me propus em corrigi-lo através do amor. Então hoje estou sofrendo a consequência dele. Tá? Porque Deus ainda dá um tempo enorme para a gente ir lá, consertar, amar, tomar boas resoluções, e na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente vai protelando, deixa para lá, vai procrastinando. Depois a gente resolve, deixa na outra vida, eu resolvo isso, e vai. Mas chega uma hora que a conta vem. E quando a conta vem, não tem jeito, tem que pagar o boleto. O boleto vai vencer amanhã, tem que arrumar dinheiro para pagar o boleto. Não é assim que funciona na nossa vida aqui? Com Deus é a mesmíssima coisa, viu, pessoal? Essas analogias, elas não são perfeitas, obviamente, mas é para a gente se situar, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender como funciona a dinâmica das leis universais. Tá bom? Vamos continuar a nossa leitura aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Perguntas são sempre importantes, enriquecem a reunião, então sinta-se à vontade. Levanta a mão, pergunta rapidinho e a gente responde. Se eu não souber, na próxima reunião eu trago a resposta. Combinado? Vamos lá. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos seus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio e no gozos mundanos. Deus vai dizer: nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário, ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Espera aí, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui para a gente, que aqui já é outro item. É a continuação desse item, mas é outra parte, tá? Então vamos lá. Então, um homem que recebeu a sua paga aqui na terra, que viveu em prol da materialidade, lembra lá quando André Luiz chama alguns espíritos de contrabandistas do mundo espiritual? Quantas vezes nós já falamos isso aqui, pessoal, quando nós estudamos o livro Nosso Lar? Várias vezes, né? Nós lemos o capítulo e várias reuniões seguintes eu fiquei repetindo esse termo. E ele sempre volta à baia, né? O que são contrabandistas do mundo espiritual? Quem quer responder, pessoal? É bem simples. 4 palavras vocês respondem. Quem quer falar? Cadê os alunos aplicados aqui da reunião? Tem gente aí que sabe, tá com vergonha, hein? Hã? Vamos lá, gente. O que são contrabandistas do mundo espiritual? Ninguém quer falar? Não com vergonha, gente? Bom, eu vou responder. Contrabandistas do mundo espiritual são aquelas pessoas que, quando estavam encarnadas, elas não converteram a moeda material em moeda espiritual. Basicamente isso. O que é converter a moeda material em moeda espiritual? Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês viajam lá para os Estados Unidos, vocês levam real, gente? Não, né? Vocês levam o quê? Dólar, né? E para levar dólar, vocês têm que fazer o que antes? Trocar. Isso, fazer um câmbio, não é? A gente faz um câmbio, a gente troca a nossa moeda real por dólar, né? Então hoje está na proporção de 1 para 5 mais ou menos. Você pega 5 reais e compra $1, tá? Então, isso se chama câmbio. Quando você está encarnado na Terra, a gente acumula muita moeda, muito dinheiro, né, gente? Muito dinheiro passa nas nossas mãos ao longo da vida, não é assim? Muita grana passa, né? E a gente converte esse dinheiro em várias coisas. A gente converte em alimento, em moradia, investimenta, em lazer, em diversão, em viagem, enfim, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Isso aí compete a cada um de vocês, né? O problema, pessoal, que nós, seres encarnados, nós muitas vezes ficamos inebriados com as coisas do mundo material.
E a gente esquece de converter os benefícios que a matéria nos dá em benefício espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Há 50 anos atrás, o trabalho doméstico ele se resumia a 60 horas semanais. Tá? Então, durante 60 horas, as mulheres, basicamente, né? Há 50 anos atrás, eram basicamente as mulheres, né? Nós temos que ser justos, né? Não vou colocar homem não, porque senão eu estaria falando mentira. Elas tinham que dedicar ao trabalho doméstico. 60 horas semanais. Vocês têm noção do que é isso? É quase 4 dias. Tá? Dedicando ao trabalho doméstico. Hoje, o trabalho doméstico ele se reduziu a menos de 15 horas diárias. Por quê? Porque você tem uma máquina de lavar, você tem uma geladeira, você tem um fogão, você tem um ferro de passar, você tem inúmeros artifícios, inúmeros benefícios tecnológicos que te dão agilidade nesse processo. E aí o que sobra? Tempo ocioso, não é? O que você está fazendo nesse tempo ocioso? Está utilizando ele para converter em benefício espiritual ou está mergulhando na matéria, no lodo, rastejando no chão da materialidade? O que você está fazendo? Então basicamente é isso, pessoal. Nós, muitas vezes, nos tornamos incapazes de converter tudo aquilo que Deus nos fornece, seriam os nossos talentos, em benefício espiritual. Então Deus te deu saúde, te deu um emprego bom, te deu tudo que você precisa. E aí no sábado você fala assim, não vou lá no centro espírita não, vou fazer outra coisa. Isso ir pra lá, isso não é importante não, eu vou viver minha vida. A vida é curta, né? A vida é curta, eu não sei o dia de amanhã. Vamos viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Mas o Espiritismo diz, gente, há sempre o amanhã. O amanhã sempre vai existir. Seja encarnado ou desencarnado. Tá? Então, se você não utilizar esse tempo seu para executar a reforma íntima, melhorar-se moralmente, adquirir conhecimento das leis que regem a vida, não só as leis que a física traz, mas todas as outras leis que ainda não são contempladas na ciência, mas que em futuro próximo vai ser. Tá? Mas enquanto elas não são, fica restrito aqui às casas religiosas, mais diretamente os centros espíritas. Tá? Será que eu estou convertendo os benefícios que a matéria me fornece em moeda espiritual para que eu possa progredir espiritualmente? Para que eu não me transforme em um contrabandista do mundo espiritual? Porque o contrabandista do mundo espiritual ele age assim, gente. Ele chega lá no céu e fala assim, você sabe com quem que você está falando? Eu sou desembargador, eu fui médico, eu sou juiz. Ele é assim. Ele acha que aquilo que ele tinha aqui na terra vira moeda de troca lá, mas não vira. Não adianta você pegar um real e ir lá nos Estados Unidos tentar comprar. O cara vai falar, você está ficando doido, amigo? Isso aqui não vale aqui não. Isso aqui não vale aqui não. Você tem que fazer um câmbio primeiro. Você tem que trocar essa moeda. Quando você desencarna, já não tem mais jeito de você trocar, né, gente? Você tinha que ter trocado quando você estava encarnado. Aí você chega do lado de lá, vai tentar dar carteirada de São Pedro. Não tem a historinha lá que São Pedro que tem a porta do céu? Não é assim? Ele que fica lá, ele que é o guardião. Ô São Pedro, eu sou desembargador, abre essa porta aí, eu não vou enfrentar a fila não, vai passar na frente de todo mundo e eu tenho que entrar. Você não sabe com quem que você está falando. Né? Então, pessoal, muitas vezes nós somos essa criatura que eu dei o exemplo aqui. Tá? Nós somos essa criatura. Nós chegamos lá no céu e achamos que tudo aquilo que a gente fez aqui vai se converter em moeda espiritual. E não é bem assim. Aqui ele fala, aqueles operários que receberam a paga na terra, vocês não tem nada que pedir aqui não. Sai fora. Então se você estava lá entregando sopa, tirando fotinha, postando na internet para poder que as pessoas ostentar sua vaidade, seu orgulho, você recebeu a sua paga já. O olhar dos homens, não era isso que você queria? Agora você está querendo o que lá no céu? Percebe? Que em vários setores da nossa vida a gente pode ser contrabandista do mundo espiritual, achar que aquilo que a gente estava fazendo estava se convertendo em moeda espiritual, às vezes não estava. Você estava fazendo com amor, com dedicação, sem ostentação, com abnegação, espírito de sacrifício, com fraternidade, com caridade? Você estava fazendo com esses sentimentos? Ou você estava fazendo por medo, por obrigação? Porque senão Deus vai me punir, eu vou fazer. Será? Será que você entendia assim, eu sou uma pessoa que devo muito, já errei muito. Eu não sei dos meus erros, mas eu tenho certeza que eu já errei muito. Se eu já reencarnei várias vezes,
e eu percebendo o que eu sou hoje, com certeza eu já fiz bobagem, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu já fiz muita bobagem no passado. Tá? Então, o que eu estou fazendo hoje, eu estou repondo um pouquinho daquilo que eu tirei, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deus está me dando a oportunidade, eu estou agradecendo por eu poder repor um pouquinho daquilo que eu tirei do lugar. Então nós estamos imbuídos dessa visão. Isso está impregnado em nós, em cada passo da nossa existência? Em cada ato nosso? Ou será que você faz para mostrar, para ostentar, para comprar um pedacinho lá no reino dos céus? Ó, eu fiz isso, olha como eu sou bom. Olha aqui, quantas pessoas eu ajudei. Olha como eu sou virtuoso, como eu sou caridoso. Será que isso tem paga lá no céu, esse tipo de atitude, gente? Não tem, né? A paga é o quê? A vaidade, o orgulho que você ostentou aqui na terra para os homens. Então, seu compromisso é com Deus, tá? E não com os outros homens. Pode falar, Conceição? Nesse exemplo mesmo, né? Se nós não temos um tempo para uma leitura, para alguma coisa, mas se nós viemos e aprendemos que o bem se faz com o bem perante Deus, eu chego em casa, eu sou um elemento de mudança na minha família, tentando dividir a minha atenção entre aqueles que precisam de um apoio, que precisam de um arrimo, e tentando aliviar também uma situação de discórdia, uma situação, não, eu vou me manter, eu sou um educador, então eu vou ficar no meu posto. Isso eu exerço lá onde eu trabalho. Aqui eu não posso ensinar nada. Eu posso, pelos preceitos de Deus, eu posso, né? Aliviar uma situação de dúvida. Chega alguém desesperado. Sem dúvida. E eu vou conversar com aquela pessoa, mas não é assim. Vamos primeiro, vamos fazer. Eu sou unida à prece. Ela vem, se eu não tenho condição de fazer, chamar o pessoal a fazer, eu faço sozinho. E a família é um laboratório. E ali eu percebo que quando eu estou calada, alguém fala o que foi, pode falar o que você. E eu sinto nesse tempo que eu passei a frequentar uma casa espírita, que antes daqui eu já tinha recebido um aprendizado de ir em outro lugar, eu comecei a perceber que a minha família tem uma união mais caridosa, mais atenciosa uns com os outros. Um que vê o que um colega está passando assim ou não, ele liga, mãe, faz uma prece, eu estou tentando ajudar um colega que está desesperado. Tem um que a família, isso, não sei o quê. Então você percebe, você querendo ou não, Deus te colocou ali, porque você tem um propósito. Não é só de ser uma mãe naquela família, é de ser alguém. Eu tenho um compromisso. Aqui, né, quando você perguntou, eu falei, levanta o dedinho ou não? Levanta. Chega um momento que a gente não consegue ficar calada, né? Isso aí, vocês tem são. que falar. Assim, a família, pessoal, ela é o núcleo principal que nós temos na Terra. É ali onde nós aparamos a maioria das arestas que nós trazemos o maior de outras eras. Onde a gente mostra o que a gente aprendeu, a bem do próximo que está próximo. Se a gente não se esforça, a gente perde uma oportunidade grande. Porque imagine você reunir vários espíritos no tempo exato, no momento exato, com as condições exatas para resgatar os débitos exatos e necessários. Quando você terá essa nova oportunidade, a gente não sabe. Tá? Então, pessoal, o núcleo familiar, ele é basicamente a oficina de trabalho de todos nós. Tá? Quem acha que veio aqui para a Terra e eu acho que o núcleo de trabalho dele é lá na rua, não, é dentro de casa. Tá? É dentro do lar. Tá bom? Do lado de fora, a gente ainda está tateando no escuro. A gente não tem capacidade ainda de aceitar, de amar, de compreender todos os membros da nossa família consanguínea. Imagine com as pessoas lá de fora. Imagine ser fraterno de forma universal. Nós não temos essa condição ainda. Nós não somos esse espírito ainda. Vamos ser um dia, mas ainda nós não somos. Tá? Vamos continuar nossa leitura aqui do item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena.
Então, lembra do que eu disse? A forma como você encara a vida terrena pode aumentar o teor das suas provas, pode aumentar o seu amargor na vida. Tá? Vamos lá, pessoal, eu falo isso sempre com vocês. Quem está achando que veio aqui a colônia de férias e a passeio? Está muito enganado. Tá? A Terra, ela não é colônia de férias. Isso aqui é escola, é universidade do Espírito, é oficina de trabalho, oficina de burilamento, oficina de transformação, oficina de lapidação da alma. Então tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida todos os dias tem basicamente uma única função: progresso do seu espírito. Tá? Absolutamente tudo. Seja a fechada que você tomou no trânsito, a má resposta que alguém te deu, um chefe chato que você tem, um marido amargo que você tem, uma esposa amarga, um filho delinquente, um filho complicado, um filho doente. Seja o que for na sua existência que Deus coloca no seu caminho, tem uma única função: fazer com que você possa progredir intelectual e moralmente. E quando você, ouvida dessas lições que Deus coloca na sua vida todos os dias, você está aumentando o amargor da sua vida, porque você não está tendo um olhar, buscando ali um conceito verdadeiro do que é a vida na Terra. Você está buscando conceitos falsos, doutrinas vis, materialistas, porque é muito fácil, né, pessoal? Eu virar e falar assim: eu não quero saber disso aqui não, vou curtir minha vida, vou viajar, vou aproveitar daquilo de bom que a vida tem para me dar. Pessoal, isso é muito bom, tá? Eu adoro viajar, é maravilhoso. Quem não gosta de momentos de lazer? Todo mundo gosta. Agora, viver em função disso, para isso, e viciado nisso o tempo inteiro, como se as outras pessoas não existissem, existisse só o seu prazer, a qualquer custo, né? Que é a doutrina do hedonismo, o prazer acima de tudo, acima de todas as coisas. A gente busca só isso, a nossa vida se torna basicamente material. E que câmbio que você está fazendo? Oi? Ninguém vive sozinho. Lançamos o olhar. Nós buscamos o conceito verdadeiro da vida na Terra, a nossa existência se transforma em todos os sentidos, tá, pessoal? Em todos os sentidos. Aquilo que você, antes de pensar assim, achava que era uma coisa ruim, hoje você já fala: isso é uma coisa boa, isso não é tão ruim assim. Tem um porquê. Qual o benefício que eu posso tirar disso? Olha, eu passei por uma situação muito delicada na minha vida. Será que eu não tenho algo? Ou eu não aprendi algo com aquilo? Se você não aprendeu algo com aquilo, está muito errado, pessoal. Porque todo dia que você sai de casa, você aprende alguma coisa. Agora imagina com uma situação complicada, você aprende ainda mais. Aprende muito mais. Então se você não tem um olhar, que ele fala aqui, onde você possa colher os bons frutos dos sofrimentos que te rodeiam, que campeiam a nossa existência, tem alguma coisa errada no seu modo de ver a vida. Eu estava escutando o Sérgio Cortella falando outro dia, que muitas vezes nós somos pais inconsequentes. A gente tenta livrar o nosso filho de todos os sofrimentos possíveis. Não, o filho não pode sofrer. O filho não pode sofrer. Então você tenta ali cercar ele de todas as formas para ele não se decepcionar, para ele não se magoar, para ele não ficar triste, para ele não sofrer nenhum tipo de violência psicológica, física. Então você está ali, como se fosse um protetor. Aí você fala: olha, gente, mas eu passei por tudo isso, e hoje eu sou quem eu sou por conta disso. E eu vou privar meu filho disso? Eu vou mostrar para ele uma vida que não existe? Porque a vida não é esse passarinho verde. Por quê? Porque aqui não é colônia de férias, aqui é universidade, aqui é local de trabalho do espírito. Então se eu mostro para ele uma realidade que não existe, quando ele estiver mais velho, quando você não estiver mais aqui, como é que ele vai se comportar? Em desespero, em revolta, frente às frustrações e à dor que a vida vai apresentar para ele. Que a vida vai apresentar. Para cada um de nós tem uma cotinha de dor, uma cotinha de sofrimento reservada ali. Você pode ficar tranquilo que tem, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Tá? É só questão de tempo. É só questão de tempo. Tá? E a gente tem que estar preparado para esses momentos. E a forma como você enxerga a vida é um preparo e tanto. Porque se você já tem essa ideia de que a vida é uma oficina, você fala: olha, qualquer trabalho que se apresente dentro de uma oficina, vai tudo certo. Porque a oficina é local de trabalho.
Tá? Então nós temos que ter esta visão. Por isso que ele fala aqui, né, dá o exemplo dos operários, né, aqueles que foram laboriosos, que fizeram um câmbio, e aqueles que se transformaram em contrabandistas do mundo espiritual. Achou que se ficasse aqui aproveitando a vida na matéria, sem lançar o olhar na vida eterna, sem lançar o olhar na vida espiritual, estava tudo resolvido para eles, mas chegando lá de lá, tem essa triste surpresa. Então ele diz aqui que a gente pode aumentar ou suavizar os nossos sofrimentos, depende de como a gente enxerga a vida. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa seria a figura, a duração do sofrimento. Ora, aquele que o encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto no passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta e anima, e, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então vamos lá, pessoal. Imagine o seguinte: não existe vida após a morte. Não existe. Morreu, acabou. Tá? Para mim é extremamente desesperador pensar nessa possibilidade. Tá? Porque Deus deixaria de existir no ar. Tá bom? Seria impossível você conciliar a existência de Deus sem a vida eterna e sem os processos encarnatórios, porque Deus se tornaria um ser injusto. Basicamente isso, tá? Então imagine que não existe vida após a morte. Morreu, acabou. Qualquer materialista teria razão. Ora, se a vida é uma só, morreu, acabou, então eu tenho que aproveitar ao máximo mesmo. Eu não posso sofrer aqui não, é uma vida só. O sofrimento ele não tem função nenhuma. Zero função. Todo sofrimento é um azar seu, mas ele não tem função. Porque não existe espírito, não existe vida após a morte. Então, por que o sofrimento? O sofrimento é uma coisa terrível, a gente tem que abolir o sofrimento, ele não pode existir. Tá certo? E aí os materialistas teriam razão. Tá? Mas, a partir do momento que você admite a continuidade da existência após a morte, você admite a pluralidade das existências, a lei de reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e tudo aquilo que o Espiritismo tem a nos ensinar, aí muda totalmente a perspectiva. Muda totalmente. Então uma vida passa a ser um pequeno ponto no infinito. É apenas um sopro, como diz André Luiz. É um sopro. Uma vida, um sopro. Né? Então, quando a gente lança o olhar espírita sobre a existência, muda, se desfigura tudo aquilo que a gente acreditava. Tudo aquilo que a gente achava que era, passa a não ser mais. O sofrimento ele passa a não ser tão cruel, a não nos causar revolta, porque, olha, continua, tem um porquê disso estar acontecendo. Quer uma coisa mais reconfortante de ter um porquê? Agora imagina se não tem porquê. Aí é revoltante, gente. Eu nasci, não existia antes, nasci sofrendo, morri sofrendo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu não fiz nada para merecer isso. Até o homem é menos cruel que Deus, porque o homem só prende quem comete um crime, não é assim? Pelo menos a nossa lei, ela trabalha dessa forma. Agora Deus não, Deus pune quem não fez nada. Não, aquela criancinha acabou de nascer com leucemia, ela nasceu agora, gente. Ela não fez nada, ela não tinha outra vida, o espírito dela existiu ali naquele momento do nascimento. Onde está Deus? Não é assim? Então a gente precisa da reencarnação, da vida eterna, da pluralidade das existências, do Espiritismo, para que a gente seja consolado em nossos sofrimentos, para que a gente aprenda a se resignar. Então, olha que ferramenta maravilhosa que é o Espiritismo. Ele faz com que você se torne resignado. Porque caso contrário, você se revoltaria. E eu digo mais, com razão. E com toda razão. Agora, quando você está imbuído dos fundamentos espíritas, você pode ficar bravo, você pode ficar triste, é um direito que você tem, todo mundo fica, gente. É igual eu falo com as pessoas, falo, olha, gente, uma mãe que perde um filho, o Espiritismo não vai tirar a dor dela. O Espiritismo vai ajudar com que ela não se revolte. Vai mostrar para ela, olha, tem um porquê, a vida não termina com o corpo, você vai reencontrá-lo. Né? Então, consola. A dor vai existir, a dor só vai acabar no dia que ela encontrar o filho dela lá no plano espiritual, aí a dor cessa. Mas até lá ela vai continuar sentindo dor. A função do Espiritismo é fazer com que essa mãe não se revolte, para que ela continue trabalhando em prol do seu progresso, senão ela vai entrar em depressão, para ela nada mais vai importar, e aí
ela não vai conseguir progredir, a vida dela vai se perder. A função da vida física dela vai se perder, porque ela vai estar ali, mergulhada na revolta, no ódio, na raiva. E aí ela não vai conseguir ir para frente. Tá bom, pessoal? Vamos terminar a nossa leitura aqui, porque já está quase dando o horário de começar a segunda parte, e hoje o assunto é bom. Então, a certeza de um futuro mais ditoso nos sustenta e anima. E longe de se queixar, agradecemos ao céu as dores que nos fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Foi o que eu disse, né? Se não tem vida depois da morte, a dor vai oprimir com todo o peso mesmo. Você vai se revoltar, vai ficar nervoso, vai ficar bravo, e com razão, dentro da lógica do seu pensamento. Naquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido um homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Pessoal, eu sempre falo isso. Vamos imaginar, pessoal, isso tudo aqui é mentira, tá? Isso aqui não existe, tá bom? Mas faz bem demais, gente. Olha para você ver, não existe, tá, gente? Isso aqui não existe, tá? Mas faz bem demais. Olha que coisa maravilhosa, né? Nos consola, nos dá forças nos momentos de dificuldade. Poxa, eu quero isso aqui para mim. Mesmo na verdade, eu quero isso aqui, porque isso psicologicamente é muito bom, me ajuda a me sobrepor às vicissitudes da vida. E a gente precisa disso. A gente precisa de força para se sobrepor às vicissitudes da vida, não se entregar ao sofrimento, à revolta, ao ódio. E o Espiritismo é essa ferramenta maravilhosa. Graças a Deus, isso tudo que está aqui é verdade. Graças a Deus. Então, nós temos o consolo aqui agora e o consolo depois, na vida que nos espera além do corpo. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Tá? Então, toda vez que nós nos depararmos com o sofrimento na nossa existência, pessoal, nós temos essa fortaleza gigantesca e poderosa que é os ensinamentos espíritas. Tá? Sou um espírito imortal, estamos aqui obedecendo à lei de reencarnação, pluralidade da existência, pluralidade dos mundos habitados, lei do progresso. Poxa, será mesmo que eu tenho o direito de me revoltar? Ficar triste, abatido, sofrer, não tem problema nenhum, gente. Agora, se revoltar é vendar os olhos para as verdades da vida, vendar os olhos para o que é de fato a vida. Por isso que quando eu falo com vocês que às vezes nós somos pais cruéis, que nós impedimos nossos filhos de verem o sofrimento face a face, a gente quer se interpor no meio e absorver o impacto e pegar só um pouquinho nele, a gente está impedindo o nosso filho de conviver com as frustrações que vão se apresentar na vida dele. Deus é um pedagogo maravilhoso e perfeito. Aí você quer ir lá e acabar com a pedagogia dele? Quem é você para fazer isso? Ele é seu filho, ele não é seu filho, ele está seu filho. Filho, ele é de Deus. Ele está seu filho. Né? Então, muitas vezes nós temos essa boa intenção de proteger os nossos rebentos e a gente se esquece que ele precisa de passar por frustrações, pelas misérias que a vida vai oferecer para ele, porque não vai depender de você, não vai depender basicamente nada de você. Muitas coisas não dependem nem da gente, pessoal. Né? Lembra que o que a gente planta, a gente colhe? Então nós temos, entre aspas, um destino. Algumas coisas vão ser predestinadas, outras não. Escolhas morais não, mas as coisas da nossa vida física, essas aí a gente não escapa, porque é plantio do passado. Agora, do mundo moral não, eu falar sim ou não para alguém que me oferece droga, para alguém que me oferece uma oportunidade de cometer um crime, eu falar sim ou não, isso não tem predestinação não. Fazer um bem ou um mal, isso é livre-arbítrio. Você
pode fazer, como pode não fazer. Você tem as opções ali. Não existe predestinação. Senão, imagina uma pessoa nasce para matar a outra. Não existe isso, né, gente? Então, dentro de todo esse arcabouço, dessas leis fantásticas que elas são um pouco complicadas de entender, tá? Mas depois que você entende uma, você entende a outra, tudo se liga, tudo faz sentido. E aí a necessidade do estudo, pessoal. Da gente dedicar o nosso tempinho ao estudo. Converter moeda material, que foi o que a Conceição falou, em moeda espiritual. Pegar o tempinho livre que você tem e ler um livro. Poxa, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui são 13 livros. Nosso lar vai até a vida continua. São livros maravilhosos. Chico Xavier não pediu direitos autorais e liberou todos. Isso aqui você acha em PDF na internet de graça. Na internet, todo mundo tem internet no celular hoje. Você pode ler no seu celular. Ah, não gosto de ler, não sei ler, tem dificuldade de ler, tem problema de visão. Mas você tem audição, tem audiobook lá no YouTube. Simone está aqui gravando. Tem todas as palestras, 99% delas estão gravadas. A gente falando dos capítulos do livro Nosso Lar. Tem outros palestrantes maravilhosos. Tem gente que leu o livro e colocou em audiobook. Olha que coisa maravilhosa, gente. Uma pessoa leu o livro em voz alta, o livro todo, gravou e colocou lá no YouTube. Para você escutar. Está cozinhando, está passando pano, está no trânsito. Vai escutando, vai aprendendo. Aproveita o tempo que você tem. Converte moeda material em moeda espiritual. Deus te deu um carro maravilhoso lá fora, lá com aquela telinha linda que tem esses carros modernos aí, para você colocar lá um vidinho, escutar uma musiquinha, não é para você ficar escutando funk não, gente. Vai colocar lá uma palestra para você aprender. Chega em casa, está com o tempo livre, vai ler. A gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo. E isso é para mim também, viu, gente? Estou falando mais para mim que vocês, como eu estou falando aqui. Eu estou mais me acusando a vocês, que ultimamente eu estou desperdiçando meu tempo. Nossa Senhora. Tá? E a gente tem que se policiar nisso. A gente tem que tentar buscar mais essa espiritualização nossa. Largar um pouquinho da matéria e buscar mais o lado do espírito. Tá? Vamos fazer a nossa oração, tá bom? Então parem de ficar apontando dedo para político. Tem hora que a gente morre de raiva mesmo, é normal, viu, gente? Mas parem com isso. Vocês já fizeram coisas piores quando vocês foram políticos. Agora é a vez do seu irmão que está lá. É a vez dele errar, é o direito que ele tem de errar. E você não tem o direito de apontar o dedo para ele que você já fez pior. Ah, mas eu não lembro. Tá tudo bem, um dia você vai lembrar, aí você vai ficar com vergonha. Então eu estou te avisando. Para de apontar o dedo. Para de ficar lançando pedra. Faça uma oração para esses homens e para essas mulheres que estão lá. Tá bom? Eles precisam da nossa oração. Eles não precisam do nosso ódio, da nossa raiva, do nosso rancor, das nossas misérias íntimas que às vezes a gente manda para o outro, que a gente não consegue lidar com as nossas frustrações, com o nosso ciúme, com a nossa inveja, com a nossa ambição, com o nosso rancor. Tá? Faça uma oração para eles. Eu sei que é difícil, mas ore. Tá? Ore de forma genérica, peça para Deus abençoar. Que a gente depende muito das decisões que eles tomam. A gente fica vendo as pessoas brigando por causa dessas coisas e tal. A gente não vale a pena não, vai ler um livro espírita que é muito melhor do que você ficar ligando a televisão e ficar vendo essas bobajaiadas aí. Tá bom? Aqui ninguém está falando para você ser alheio às questões que envolvem a nossa sociedade. Tá? Mas tomar cuidado com o tanto que você entra dentro desse lodaçal. Né? Entra devagarzinho, com cuidado. Não coloca um lodaçal até aqui em você não, que você vai se perder. Essas energias são muito poderosas. Depois que você se envolve, para sair é complicado, viu? Bom, capítulo 43, de 50. Então, depois vão ficar faltando 7 capítulos, né? 44, 5, 6, 7, 8, 9 e 50. Vão ficar faltando 7 capítulos para a gente finalizar, tá? Em conversação. Então, só para a gente fazer uma breve recapitulação aqui, para a gente contextualizar. Nos últimos 2 capítulos, no capítulo 41, chama-se Convocados à Luta, tem relação lá com a Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo naquele instante que André Luiz estava lá no plano espiritual, 1938, que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Então, esse livro é de 1944, tá? Então ele é quase no finalzinho da Segunda Guerra Mundial ele foi lançado, mas os acontecimentos são anteriores. Tá? Então André Luiz já estava no plano espiritual antes de 1930. Porque ele passou 9 anos no umbral, né? Então só para a gente fazer uma conta, ele desencarnou antes de 1930, tá? Então, nesse capítulo, Convocados à Luta, tem relação com a Segunda Guerra Mundial e foram reunidos todos os espíritos, teve
teve as trombetas que tocaram lá, né, para avisar que era um momento grave, né? E aí, no capítulo 42, foi a palavra do governador, o governador se referindo ao evento, falando que ia ter que convocar as pessoas à luta, que eles iam precisar de trabalhadores, e chamou a atenção para a questão do medo, para que as pessoas não se refugiassem nesse sentimento nefasto, que poderia ali abrir as portas de nosso lar para a intromissão de entidades perversas, entidades sombrias, por conta que a colônia ia baixar seu nível vibratório, ela ia poder ser acessada por essas inteligências do submundo. Tá? Então, o governador estava alertando as pessoas em relação a isso. E aí ele pediu a convocação de 30 mil trabalhadores para serem sentinelas, para eles vibrarem, para contornar, obviamente, essa situação que, infelizmente, estava ali acometendo as pessoas ali na colônia nosso lar, que já contava com mais de 1 milhão de moradores naquela época, tá? Então, 30 mil para 1 milhão, né? Então, a gente proporcionalmente ele está nem... dá nem 10%, dá nem 5%, né? Em conversação, este é o capítulo 43. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentava-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, André Luiz falando, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova, não se precipite solicitando acréscimos de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça que as nossas câmaras de identificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite, que era onde ele já estava trabalhando. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte na retaguarda serão muitos grandes os claros a preencher. Então, esses 30 mil servidores, eles vão sair da posição que eles ocupam e vão deixar aquela posição vaga, porque eles vão para a defensiva da colônia nosso lar, né? Então vai abrir muitos postos de trabalho, porque esses irmãos vão estar ausentes aos postos de trabalho que eles estavam ali, antes da convocação, tá certo? E o André Luiz, ele era novato. Então imagine você entrar numa empresa, numa siderúrgica, por exemplo. Você vai começar ali de pouquinho, aprendendo, a mexer numa coisinha. Você não vai lá para ser caldeireiro logo de cara, mexer com um trem quente lá. Você não vai. É de pouquinho em pouquinho. Assim é em todos os campos de trabalho na nossa existência, não é assim? Todo mundo aqui começou de pouquinho em pouquinho, não foi? E aí hoje você já faz algo maior, você já assume outras responsabilidades. O plano espiritual não é diferente, viu, pessoal? Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Então, o governador falou que ia disponibilizar uma escola contra o medo. Então, para essas entidades mais ingênuas, mais recém-chegadas, menos treinadas nos sentimentos, iam ser disponibilizados cursos para combater o medo. Tá? E nós falamos isso na reunião passada. Eu não vou entrar de novo, não, somente alonga demais, tá? Do porquê do medo, de baixar a vibração. Eu falei aqui no comecinho com vocês, tá? Quem estiver curioso, leia o livro. Quem perdeu, leia o livro, leia o capítulo 42. Nesse inteirinho, recebi o abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto aqui da Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, explicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações de seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo nos círculos das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes perguntavam ideias sobre a copa de grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais,
e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro, e aí já é o ministro falando, que estava lá na Polônia, na zona de guerra. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados aos serviços da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores. Tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem as nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Aí eu vou fazer uma pequena pausa para a gente fazer uma pequena observação. Tá? Pessoal, vou fazer uma analogia aqui. A pessoa vem aqui na casa espírita, ela senta embaixo. A palestra entra no ouvido e sai no outro. Ela está esperando o tratamento dentro da cabine, para supostamente curar o mal que há nela. Ela entra, recebe a ajuda, tá, que ela precisa, ela sai da casa, volta da sua residência. Vai ficar ali uma semana bacana, depois eu vou voltar de novo. Por quê? Porque houve apenas tratou o quê? A causa. Ó, o efeito. A causa não foi tratada. Então, ela pode vir aqui 10 vezes. As 10 vezes ela vai ser ajudada na hora que ela retornar para a casa dela, ou sair aqui do centro, vai voltar tudo de novo. Por quê? Porque não houve mudança íntima. Vá e não peques mais. Ela foi e voltou a pecar. E o pecado aqui, pessoal, não é no sentido popular do termo. O pecado aqui é a transgressão da lei. Tá? Então, se ela não muda a posição mental dela, se ela não muda o psiquismo, a atmosfera mental dela, não tem remédio, não tem tratamento espiritual, não tem cabine, não tem nem Jesus para te curar. Porque Jesus falava, ó, vá, mas não peques mais, senão algo pior vai suceder. Entendeu? Percebem a coisa, como é que funciona? Jesus ia lá e curava, mas a pessoa ia lá e voltava a pecar. O que acontecia? O mal voltava de novo a fazer morada na vida dela. A dor e o sofrimento voltavam a fazer morada na existência dela. Percebe? Então, pessoal, não adianta você pedir socorro se você não quer ser ajudado. É a mesma coisa aqui, você não vê ele falando? A atmosfera era demais pesada, a gente não conseguia ajudar os encarnados, porque eles estavam todos ali apavorados, emitindo vibrações terríveis, a gente não tinha acesso a eles. Tá? É a mesma coisa aqui. Se os bons espíritos não tiverem acesso a você, não adianta. O passe não vai resolver, a cabine não vai resolver. Se você não mudar a sua posição mental, a sua atividade psíquica, não vai surtir o efeito desejado. A própria ciência hoje, pessoal, já trabalha assim. Você vai tratar um paciente com câncer, ele manda você para psicólogo, manda você para psiquiatra. E não só o paciente, os familiares também, se o médico identificar que é necessário. Por quê? Porque hoje a saúde mental, ela já faz parte da saúde física. Tá? Então, se você não tiver equilíbrio mental, a chance de cura na sua doença, ou no tratamento, sucesso no seu tratamento, ela diminui drasticamente. O equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, senão não adianta, pessoal. Então, a própria ciência hoje já trabalha assim, tá bom? Vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Vamos lá. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Imagina uma zona de guerra. Os agressores, as, entre aspas, vítimas, tá? Imagina o teor de sentimentos que estava sendo
que estavam circulando na Europa ali naqueles dias ali. Imagine. Tem um livro mais para frente, se eu não me recordo, é Obreiros da Vida Eterna, que um instrutor lá no plano espiritual ele diz o seguinte, mais ou menos esses termos, tá pessoal? Não é bem isso não, mas eu vou resumir para vocês porque o texto é longo. Ele diz que se não fossem a atuação do plano espiritual, se não fosse a luz solar, luz do sol mesmo, tá? Para poder desfazer aquela matéria densa, aquela vibração densa que era expelida pelas pessoas ali na zona de guerra, esse tóxico emitido pela mente do homem, ele poderia extinguir a vida no planeta inteiro. Tá, pessoal? Olha para você ver o poder que o pensamento tem. Tá? Então, se não fosse a atuação do plano espiritual, da luz solar, que é um bactericida natural, tá? Espiritualmente falando, e também fisicamente, obviamente, tá? A luz solar, esse poder regenerador de desfazer essas vibrações, junto com a atuação do plano espiritual, a vida na Terra ia entrar em extinção. Tá? A quantidade como é que ele se refere lá, pessoal? Acho que são vibriões psíquicos. Eles seriam base para o surgimento de várias doenças no plano físico, que iriam levar a humanidade à extinção, por conta do nosso pensamento. Tá? Então, olha para vocês, só para vocês terem noção do poder que tem o pensamento. Né? Como eu já disse, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Tá? Tudo que você está vendo aqui é fruto do pensamento. Tá? Já dei vários exemplos para vocês. A cadeira, a parede, essa casa espírita, tudo aqui é fruto do pensamento. A roupa que eu estou vestindo, até o meu corpo é fruto do meu pensamento, do poder psíquico do meu espírito, assim como de vocês. Bom? E tudo que há nele é reflexo do seu próprio pensamento. Nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o a que chamam impactos diretos. Então olha só, homens de inteligência dentro dos seus escritórios, generais de guerra, estrategistas, identificando pontos de atividade pacífica para fazer o quê? Lançar bomba. Lançar bomba, pessoal. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam-se quase impossível qualquer auxílio. O espírito não faz mágica não, gente. Se você não fornecer condição, não tem como acessar não. Acabou de falar aqui. A atmosfera era tão pestilenta que não tinha como eles ajudar, não tinha como eles fazer muita coisa. Eles estavam lá basicamente para recolher aqueles que forneciam condição, que era porcentagem mínima, que a maioria precisava de ir lá para a zona de sofrimento, para eles poderem acordar daquele crime terrível que eles estavam perpetrando. O que mais os contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, né, os alemães no caso, tá? Quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelidos pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Tá? Então ele fala a maioria, tá pessoal? Não são todos, tá? Isso fique bem claro, tá certo? E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Perguntou. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Capítulo que nós lemos aqui no Evangelho. Função da dor. Né? Então eles estão tão obstinados no mal, eles acham que aquilo é o certo, que eles vão precisar de uma alta soma de sofrimento e de dor para que eles possam retornar para o caminho correto. Tá? Não percebem a função que a dor e o sofrimento eles têm uma função na nossa existência,
que a gente precisa encará-lo de outro prisma, com outra visão, tá certo? É a mesma coisa aqui, tá? Então eles precisavam ser precipitados em locais de sofrimento para que eles pudessem acordar, despertar. Bom? É razoável, não dá para resolver em conversa, né, gente? Não dá. Tem coisa que não dá para resolver na conversa, felizmente. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha balançado a semelhante calamidade. E hoje está lá de novo, balançando de novo, né? De novo. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão da voz. Não basta ao homem inteligência curada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida terrena, para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus, mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual das civilizações. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Então, o desenvolvimento intelectual é importante? É, mas se não tiver o desenvolvimento moral para poder balizar, para poder ali equilibrar, a gente vai continuar assistindo esses tristes espetáculos, né? Mecanismos perfeitamente ali engendrados, construídos, para poder, em vez de fazer o bem, provocar destruição. Então, o lado moral, ele existe para quê? Para que a energia nuclear seja convertida em quê? Energia elétrica, e não em bomba atômica. Né? Não é assim? É sim. Ali é só questão de direção. E quem direciona é o quê? É o moral do homem que comanda aquela operação. Né? Mas e o Espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Por que a maioria não possui olhos de ver, gente? O materialista não quer saber, né? Ele quer gozar, ele quer aproveitar os prazeres da vida. Então, isso aqui para ele é um veneno. Ô meu amigo, vem falar de vida eterna comigo, nossa, morreu, acabou, pelo amor de Deus, deixa eu aproveitar minha vida do meu jeito. Você me falar de vida eterna comigo não, você está doido? Não quero isso para mim não, morreu, acabou, não quero saber de mais nada não. Eu quero viver a vida aqui, pá, arrebentar e fazer tudo que dá para fazer, que der na telha e acabou. E dentro do pensamento dele está certo, gente. Ok. Aí nós temos também aquele religioso que gosta de fazer com Deus uma algum de troca, né? Assim, ó Deus, eu te dou isso, você me dá aquilo. Ó Deus, eu faço isso, você faz aquilo para mim. E esses existem até dentro do Espiritismo, por incrível que pareça, até dentro do Espiritismo existe. Aí tem um religioso também que acha que ritual vai resolver o problema da vida dele. Aí ele acha que ele vai lá acender uma vela, ele acha que ele vai lá fazer um negócio, outro, ele acha que ele vai resolver. Não vai, gente. Não vai. Fez reforma íntima? Ah, não fez não? Então, não tem papo, tá? Está se moralizando? Está se melhorando? Não? Não vai adiantar, tá? Eu não estou aqui para enganar vocês, estou aqui para falar a verdade. E a verdade, às vezes, ela incomoda muito, né? Muitas pessoas, às vezes, acham assim, eu tenho que ir no centro espírita tomar um passo para me melhorar. Esse é um amigo meu, ele fala sempre isso, não, eu tenho que ir lá no centro espírita tomar um passo para me dar uma melhorada, estou precisando. Mas você está melhorando? Você está querendo que o passo te melhore, mas você está melhorando? Aí ele olha assim, fica meio assim, coça a cabeça, uai. Não adianta, né, gente? Não adianta. Muleta, ela serve para te dar um impulso. Depois tem que largar ela. Não é, Antônio? Cadê Antônio? Não é? Muleta serve para quê, Antônio?
Depois tem que soltar ela, não tem, Antônio? Tem que largar, senão sua perna não fortalece, você tem que andar, gente. Muleta é temporária, tá? O passe é como se fosse uma muleta, é só para te dar um impulso. Se você não andar com suas pernas, não vai adiantar absolutamente nada. Tá bom? O Espiritismo, então ele fala que o Espiritismo é a grande esperança, mas os homens, a maioria, não tem olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. E quando ele fala antigos vícios religiosos, é o quê? É os 1000 anos que você foi padre, que você foi sacerdote, que você foi de outras religiões. Você traz essa bagagem. Então é normal, pessoal? É normal. Muitas vezes a pessoa chega assim e fala assim, não, mas vocês não têm batismo no centro espírita, não? Não tem nada de errado, gente. A pessoa viveu 1000 anos no catolicismo. Ele vai achar que o batismo é importante. Ele não tem nada de errado. E ele é espírita e ele vai lá na igreja católica batizar. Não tem problema nenhum, pessoal. Tá? Mas isso é vício do passado. Tá? O que esse ritual pode fazer por você? Nada, né, gente? Nada, né? O que faz por você? Reforma íntima, melhoramento moral. Você ser batizado ou não faz diferença nenhuma, né? Inclusive eu tive uma crise danada na minha família porque eu não batizei os meus filhos. Falei, olha, eu não sou católico, vou batizar meus filhos para quê? Qual é o sentido disso? E aí, nossa, aí foi assim, eu tive que ali ter muita paciência, sabe? Tem hora que você dá vontade de, né? A gente não é perfeito, mas aí eu tive que aguentar o pessoal falando na minha cabeça, mas enfim, né? Faz parte. A Luan, ainda tem gente que assim de vela, gostando do espiritismo, sabendo que, mesmo sabendo que não tem essa preocupação, essa necessidade, mas eles foram acostumados com as velas acesas. Ô, gente, não tem nada, não tem... Gente, uma coisa na cabeça de vocês, isso é importante isso que ela está falando, tá? Mas não tem nada, os espíritos não tem nada contra essas coisas, gente. A gente só mostra que isso é... A necessidade que isso tinha, porque eu vou ser bem rápido aqui para explicar isso para vocês, tá? Tem pessoas que realmente quando elas acendem uma vela, tá? Quando ela ora, a oração dela, por ela ter acendido a vela, ela consegue orar de forma melhor, tá, pessoal? Isso não é mentira não, tá? Mas é porque aquele ritual... Oi? Auxilia aquela pessoa. Sim, auxilia na concentração dela. Isso, porque isso é um hábito que ela criou, tá, pessoal? Por exemplo, vamos colocar aqui, você vai fazer uma prova e você tem um hábito que te relaxa, mas aquele hábito é seu, ele não vai funcionar para o outro, tá? Aquilo ali é porque no seu cérebro aquilo funciona, mas aquilo não é uma regra, tá? Então não tem nada contra. O homem que vai se espiritualizando, ele vai abandonando as formas materiais. Então ele não precisa das formas materiais para se conectar a Deus. Mas enquanto ele precisa, não tem nada de errado, pessoal. Tá? Não tem nada de errado. Mas o Espiritismo, pessoal, nós temos que ser claros, tá? Que é o que ela disse. É destituído de ritos, de mitos, de liturgia, de rituais. O que é liturgia, pessoal? Roupa. A gente não tem roupa. Eu estou aqui no lugar, eu vou sair daqui e vou para outro lugar ali, ó. Não tem uma paramentação. Você vai na igreja católica, o padre está lá com a paramentação. Isso é liturgia, rituais, tem todo o ritual, né? Que você vai. Eu lembro quando eu fiz a primeira comunhão com a escola católica, eu fiz, aí você tem tudo lá, né? Todo o rito, todo o mito ali, tá bom? Então, pessoal, nós temos que respeitar, porque para determinados espíritos, essas formas de manifestação religiosa ainda são extremamente necessárias e não tem nada de errado. É a escola que eles precisam. O aluno de 5 anos está matriculado na classe que ele precisa, o de 18 lá na classe que ele necessita, tá? Eu não estou falando aqui que a gente é de 18 anos não, viu, pessoal? Se não acabou, o pessoal começa a falar assim, falou aqui, o outro lá é neném, o outro lá é adulto, não é isso, tá? Estou só fazendo uma analogia para vocês entenderem. Tá? Todas as religiões são essenciais aqui na Terra, senão elas não existiriam, tá? Para a gente finalizar aqui, então ele diz, né? Que a maioria dos aprendizes se aproximam dessa fonte divina que é o Espiritismo a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Não, estou precisando de ir no centro espírita tomar um passe, estou mal, precisando de melhorar. Aí vem, né? Mas você está melhorando? Não, eu quero que eles me melhorem, mas eu não quero melhorar. Aí fica difícil, né, gente?
Então eu estou aqui também para puxar a orelha de vocês de vez em quando, tá? Pessoal, bacana tomar passe? Muito bom, excelente. Tudo que oferece aqui é muito bom, pessoal. Mas se não tiver a contrapartida, ou seja, dar de si mesmo, alguma coisa de si mesmo, não vai resolver o problema de vocês. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos, então o que é isso aqui? Chamando minha atenção, né? Eu estou aqui evocando a verdade, aí eu chego lá fora e faço o contrário do que eu estou falando aqui. Aí é difícil, né? É óbvio que eu não faço tudo que está aqui. Não tem nem condição para isso, gente. Mas eu tenho que tentar. Assim como vocês têm que tentar ter a consciência para se melhorar. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então, pessoal, eu quero receber notícia do fulano, do Beltrano, de tal. A gente escuta muito isso, né? Principalmente para quem é neófito, né? Está começando o espiritismo agora. Até gente antiga também a gente escuta. Primeira coisa, o telefone toca de lá para cá. Então, por aí a conversa é sincera. Tem que pedir notícia de lá para cá. Se tiver que receber, eles vão te falar e não você vai pedir. Então começa por aí. Aí vai no centro espírita, quer receber notícia do fulano, de tal, do Beltrano, de tal. Gente, olha para o planeta Terra. Olha, sejam justos, até com vocês mesmos. Quantos de nós que desencarnar vai ter preparo para dar alguma notícia? A maioria de nós vai estar igual o André Luiz lá, passando por um mau bocado lá. Imagina quem não é espírita, quem não tem consciência de nada, quem vive só para a matéria. Pessoal, vai pedir notícia do sujeito que não vai saber nem que ele está desencarnado? Ele não vai saber nem da situação dele? Nem ele mesmo sabe desencarnar. Nem ele mesmo sabe. Aí o caboclo vem no centro espírita para pedir notícia da pessoa, para ver fenômeno. Mas, gente, pelo amor de Deus, o espiritismo serve para moralizar vocês. Essa é a função do espiritismo. Preocupem-se com isso. Qualquer coisa fora disso, foge. Foge que é cilada. Foge que é cilada, gente. Tá? Vocês vão ficar inebriados com essas coisas, vão esquecer do principal. Tá bom? Então, os espíritos estão procurando homens espiritualizados para o trabalho sério. Tá? Pessoal, e o trabalho mais sério que você pode ter numa casa espírita não é puxando sardinha para o meu lado, mas são as reuniões públicas. Tá? É o trabalho mais sério, é o trabalho principal, é o trabalho primordial. O passe que vocês recebem quando vocês estão assentados e prestando atenção é muito melhor, muito mais eficaz do que quando vocês vão lá para dentro, estão distraídos, estão pensando em outra coisa, não estão concentrados. Vocês sabiam que vocês tomam um passe quando vocês estão aí? Vocês tomam. Vocês sabiam que vocês tomam um passe quando vocês estão lá na cama da casa de vocês? Vocês tomam. Vocês sabiam que vocês tomam um passe quando vocês oram? Vocês tomam um passe quando vocês oram. Tá bom? O veículo humano, ele é importante? É também, quando você toma um passe ali que tem canalização humana do passe, ele também é importante? É também, muito importante. Mas não se apeguem a isso, senão vira ritual, gente. Vira ritual. A pessoa vem no centro espírita aqui para tomar passe, como se fosse um ritual. Né? Ele ia lá na igreja católica para quê? O padre falava, dava sermão, falava aquelas coisas maravilhosas lá do Evangelho de Jesus, não estava nem escutando. Ele queria o quê? Que o padre molhasse a hoxa lá e botasse na boca dele. Ele achava que aquilo dele resolvia os problemas da vida dele. Aí agora mudou. Aí agora é espírito. Reencarnou espírito. Agora ele vem do centro espírita. O palestrante fala, entra no ouvido e sai no outro. Aí ele fica esperando um passe. Aí toma um passe e diz, nossa, pronto. Melhorei, resolvi meus problemas. São os vícios antigos, gente. São os vícios antigos. Tá? Então, reunião pública, estudo, são imprescindíveis para quem quer se dizer espírita, ou pelo menos tentar ser espírita, porque eu estou tentando ser espírita ainda, gente, que é difícil demais, tá? Oi, meu bem. Tem pessoas que acreditam no espiritismo, gostam, mas não vêm. Aí pede a gente para trazer o nome, sendo que tudo é pensamento e energia. Aí a gente esquece que é muita gente, né? Quando encontra, ele se sente tão bem. Quer dizer, Oi, gente, é engraçado, mas é isso aí mesmo, tá? A gente é muito apegado a esses rituais, tá? Por isso que eu às vezes fico meio bravo com esse negócio
do livro de radiação. Pessoal, quando eu faço a prece de radiação, vocês pensam no ente querido de vocês, vocês formam os pensamentos. Os espíritos que estão aí à volta, eles conseguem ver o que vocês estão pensando. Quando eu falo para vocês pensarem na pessoa, mentalizarem onde é que ela mora, é para eles enxergarem, tá? Ok, quer escrever no livro? Não tem problema, gente. O livro serve justamente para isso mesmo. Mas a mentalização que vocês fazem, ela é a mesma coisa que vocês escreverem no livro ali. É a mesmíssima coisa, não tem diferença nenhuma. Nenhuma diferença. Só que a gente é tão apegado à mania, a ritual. Ah, mas já faço isso tem 30 anos. Aí eu falo, não, mas você pode fazer de outra forma. Não, mas eu já faço isso tem 30 anos. Então tá bom, então. Então, pessoal, vamos ter atenção e senso crítico para esse tipo de situação. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, façam a parte de vocês, tá? Não adianta achar que alguém vai fazer a caminhada por vocês, que não vai, tá? Se vocês não se empenharem, se vocês não trabalharem em prol da reforma íntima de vocês, isso aqui tudo vai servir de nada, gente. Não adianta ficar vindo aqui pedindo orientação ali 10 vezes. A mesma orientação cai para a pessoa toda vez. Você está fazendo o que está orientado ali? Você está fazendo? Não está fazendo. Aí não adianta. Está tomando um passo, mas chega lá na rua, é uma pessoa melhor? Melhorou? Melhorou no trânsito? Parou de xingar um pouquinho no trânsito? Difícil, né, gente? Nossa senhora, eu que digo, tem hora que meus dentes fazem até assim, É igual sair de casa agora, minha amiga mãe, pede uma relação pra mim, eu pra ela, certeza. Você quer mesmo? Ela não precisa não mudar certo. Exatamente, gente. É isso aí, ó. Mas é isso aí, Relvani. É isso aí. É o que a Relvani disse. Você tem certeza que você quer orientação? Você vai seguir o que vai sair ali pra você? Porque você pede 10 orientações, não segue e aí quer que resolva o problema. Vem, toma passo, passa na cabine, faz tratamento. Gente, pelo amor de Deus, fica igual viciado. Eu vou trazer aqui para vocês depois o estudo ajudado da 10ª vez, que vocês vão ficar espertos. Está lá nos livros do André Luiz. O ajudado da 10ª vez. Na 10ª vez ele não foi ajudado, ele voltou com o mesmo problema, está piorado ainda. Aí o caboclo vai pensar 10 vezes e falar assim, será que eu vou lá? Será que eu tô merecendo? Será que eu estou melhorando para poder receber realmente algo que vai me ajudar? Tem várias passagens no livro do André Luiz. A pessoa era viciada no álcool, ela foi ajudada várias vezes. Aí, teve uma vez que o espírito chegou, tá botando a mão assim, o André Luiz desesperado começou a olhar, mas você tá piorando o estado dele. Eu falei, é pra isso, é pra piorar mesmo. É pra ele ir pro hospital, pra ele ficar internado 3 meses lá, pra ver se nesses 3 meses ele pensa em melhores resoluções e larga esse negócio de uma vez. Você tá achando que o espírito vai ficar passando a mão na sua cabeça? Você fala assim com seu filho? Você não faz! Você fala assim com seu filho, gente? Quando seu filho apronta, o que você faz com ele? Você bota de castigo, não é? Na minha época era mangueirada nas pernas. Comia solto, aqueles vergões de todo tamanho. Aprontava, né? Fazia bagunça. Aí você acha que os espíritos, os mentores, né? Como as pessoas falam, meu mentor, o espírito de fulano de tal. Sai falando que é tanto de nome, né? Como se soubesse o nome desse espírito, né? Como se soubesse quem que era, né? Que ele vai me ajudar, que ele... Ô, gente, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. O espírito não vai te dar o número da Mega Sena, não pode esquecer. Ele vai te dar trabalho, né? Quando você reza para Deus, fala, Deus, me dê paciência. Como é que Deus faz? Ele vai te dar um monte de situação para você o quê? Adquirir paciência. Ele vai colocar o trânsito parado, o cara vai te fechar, a sua mãe vai te xingar sem motivo, o seu marido vai aprontar com você. Aí Deus te dando paciência. Uai, gente. Você está achando que é o quê? É simplesmente um pozinho mágico, uma hóstia sagrada, um passo que vai resolver seu problema? Vai não, viu, gente? Então, pessoal, para a gente não alongar, tá? O puxão de orelha foi dado com todos vocês, tá bom? Pensem melhor, tomem resoluções melhores e façam a parte de vocês, gente. Façam a reforma íntima. E, pelo amor de Deus, vai estudar, gente. Quem que leu o nosso lar aqui? Levanta a mão. Quantas pessoas? Levanta de novo, todo mundo. Nossa, lá a gente já leu, já. Nem 10% está sentado aqui. E quem leu os livros doutrinários? O Evangelho segundo os Espíritos. Quem leu, gente? Levanta a mão.
Gente, eu só desculpo aqui quem está começando agora, porque tem uns rostinhos aí que eu estou todo decepcionado. Tá? Então, pessoal, pelo amor de Deus, vamos estudar, gente. Para de ver Pantanal. Qual que é a novela agora? Não sei qual que é. Não, para de ver, gente, pelo amor de Deus. Vai estudar, vai ler o Evangelho. Vai ler o Evangelho, pelo amor de Deus. Vai ler o Livro dos Espíritos, vai estudar. Senão vai chegar do lado de lá, vocês vão chegar com a moedinha assim, ó, querendo trocar lá do lado de lá com São Pedro, assim, ó. Pelo menos vai na fé. Tá vendo? Vai ter que ser assim, vai na fé, o que é o nome da novela? Tá bom, pessoal? Vamos encerrar nosso reunião, que a gente já passou 15 minutos.